Olá, Ricardo Riquini aqui, treinador de hábitos de sucesso em vendedores. Hoje eu vou falar das 7 competências do vendedor que vende muito e vou mostrar exercícios para você desenvolver essas competências. Então vamos falar dessas 7 competências. Eu vou começar aqui contando uma historinha para vocês. Primeira vez que eu fui num grupo de network, eu pensei assim, que coisa mais chata do mundo. Ter que conversar com essas pessoas, ficar fazendo negócio, coisas que eu acho enfadonho. Eu quero bater papo, eu quero conhecer direito as pessoas, eu não quero ficar fazendo negócios. E o que acontece? Quando eu saí da reunião de network, eu descobri do que se tratava e eu pensei, então eu nunca mais vou precisar fazer prospecção fria, bater na porta de gente que eu não conheço, porque o grupo de network pode me ajudar a indicar negócios para mim, baseado em reputação e em confiança. E na hora que eu entendi isso, eu falei assim: esta é a minha vida. Mas isso não foi suficiente para eu parar de fazer besteira em network, ou para eu aprender a fazer coisas boas em network. Por quê? Porque eu vesti uma máscara, no caso, uma máscara profissional para ir fazer negócios e voltava para casa achando tudo aquilo meio que uma obrigação. Tá? Então, assim, enquanto você ficar dividindo o vendedor CNPJ da vida pessoal CPF, você sempre vai estar fazendo uma obrigação, sempre vai estar se esforçando mais do que o necessário para você conseguir fazer negócios. Então, vamos lá. Como que você consegue viver uma vida em que não existe diferença? Você está sempre dando o seu melhor, sempre sendo você mesmo, sempre se aliando aos clientes ou aos seus parceiros de negócio, como você faria com amigos. Tá? Você faz isso praticando. Tá? E na minha metodologia eu passo isso em 7 níveis. Vou mostrar um pouquinho eles aqui. Olha lá, vou botar a tela cheia aqui para ficar mais fácil de ver. Esses são os 7 níveis. Um verdadeiro networker ou um verdadeiro vendedor que trabalha a rede de negócios, que é a mesma coisa, mantém uma boa postura, investe nas pessoas, alterna atividade com descanso, isso é mega importante e uma habilidade difícil de obter, conhece as pessoas que conhece, sabe vender o seu negócio, estuda o prospect, estuda o interessado e acredita no poder do network. Vamos ver um por um? Vamos lá. Um verdadeiro vendedor, uma das competências importantes do vendedor é manter uma boa postura. E aí tem aqui esse gesto aqui do super-herói aqui, da criança que é super-herói, esse gesto de erguer os braços para festejar uma vitória. E aquela postura da pessoa de nariz empinado, que fala assim, nossa, essa mulher aí sabe tudo, ela é dona da situação. Essas poses de poder foram estudadas por uma professora chamada Amy Cuddy, e tem TED Talks dela, tem bastante trabalho, dá uma procurada, anota aí o nome Amy Cuddy e depois procura no YouTube, procura na internet. Ela pesquisou isso e ela mostrou que ao comemorar, esse estado de comemoração, o cérebro descarrega a testosterona e restringe a produção de cortisol. Ou seja, ela, à medida que, quando você faz uma comemoração, o cérebro ele dá uma recompensa para a gente e fala assim, cara, é muito bom, se sinta empoderado. E ao mesmo tempo ele inibe a produção do hormônio do estresse. Ou seja, quanto mais você comemora, melhor. Qual que é a questão? Né? A questão como é que a gente comemora? O que a gente comemora antes de realizar algum feito? Né? Porque justamente o que ela mostrou no estudo dela, que para o cérebro não existe diferença entre você comemorar antes ou depois. Então, se você comemora, né, fala assim, que beleza, antes, né,
por exemplo, ir numa reunião de negócio, já faz assim, já deu certo, tenho certeza que isso vai dar certo. E fica um tempinho assim, você vai conseguir esses mesmos hormônios. Então, imagina ir para uma reunião e já ter o hormônio do bem-estar em você, o estresse baixo, empoderamento alto, ir para uma reunião assim, tá bom? Então, depois eu mostro um exercício sobre isso, mas uma das competências básicas que está ligado à saúde, à postura, é manter essa postura de poder. Isso é mega poderoso e muito interessante. A segunda é o vendedor investe nas pessoas. Tá? E aqui a piadinha que eu fiz mas o objetivo do vendedor não é vender, o objetivo do vendedor não é ter lucro. Como assim ele investe das pessoas e não investe em dinheiro, investe em retorno sobre o investimento, né? O investimento é em pessoas, o que significa que quanto mais eu invisto em conhecer, em confiar, em me relacionar com as pessoas, mais eu vou ganhar dinheiro. Né? O dinheiro é uma consequência de ser bem relacionado. O vendedor ele tem que estar completamente focado em entender o cliente, em focar nele, em ter as melhores soluções, e a partir disso, ele começa a fazer vendas cada vez mais fáceis, e como eu sempre gosto de dizer nos vídeos aqui, ele para de vender e passa a ser comprado. O esforço de venda é cada vez menor e as pessoas começam a indicar. Né? Então, assim, olha, o Ricardo é bom vendedor. Fala com ele, ele dá um treinamento bom, ele mantém o nicho dele focado em entender o cliente, em integridade, em honestidade. Quanto mais eu for conhecido por isso, mais as pessoas vão me indicar. Né? Quantos concorrentes tem que dão treinamento de vendas? Deve ter um monte de gente. Quantos fazem esse foco em neurociência, em programação neurolinguística e em entregar sempre o melhor para o cliente de coração? Ah, já não tem muito assim. Quantos tem do jeito que o Ricardo faz? Só tem eu. Né? Então, à medida que eu consigo me conectar com essas pessoas, eu vou ser indicado. E aí eu não preciso mais me preocupar em vender. As pessoas me procuram. Entendeu? Então, assim, quanto mais eu invisto em pessoas, menos eu invisto em ter que desenvolver técnicas de vendas. Quanto mais eu invisto em pessoas, mais a minha autoestima sobe, porque eu estou me conectando de verdade. E menos eu tenho que me preocupar com o objeto das vendas, com o que eu tenho que vender, com o produto, com o serviço, porque eu estou sempre aliado ao cliente. Eu estou vendendo um bom produto, mas eu sei que o cliente precisa e não eu estou empurrando para ele. Isso faz toda a diferença, ok? Próximo. Esse aqui é difícil. O bom vendedor alterna atividade com descanso. Tá? Isso não é tão simples na prática. Na teoria, todo mundo sabe. Né? É muito importante aprender a equilibrar períodos de relaxamento com o período de atividade. Então, quando eu descanso, eu sou mais produtivo. Quando eu não descanso, não sou produtivo. Parece óbvio, né? Mas é muito normal a gente estar fazendo hora extra, trabalhando cada vez mais, e aí eu não tenho tempo de descansar. E aí eu acordo no outro dia cansado. Eu não consegui dormir o suficiente. E o pior de tudo é que se eu trabalho muito, estou bem cansado, mas a minha cabeça não está em paz, porque eu tive que fazer e ainda tenho trabalho acumulado, alguma coisa assim, a minha cabeça não consegue descansar, não consigo dar relaxamento para minha mente. E aí eu vou acordar no meio da noite. Vou ter períodos de insônia, o que vão prejudicar de uma vez por todas o meu descanso. Então vamos dizer assim, eu vou trabalhar 8, 10 horas e eu vou respeitar minhas 8 horas de sono, ou 7 ou 6, o que você precisar, tá bom? Você vai estabelecer isso. E você precisa de talvez 1 ou 2 horas de relaxamento para poder dormir. Não adianta ficar trabalhando, trabalhando e pular na cama, tá? Porque o corpo não se adaptou para o relaxamento. Não adianta sair do trabalho, por exemplo, ir para um videogame, né, que você fica mega ligado, desliga e vai dormir. Não dá certo. Então, além das horas de sono, você ainda precisa de algum tempo de desaceleração. Isso pode envolver um chazinho quente, um banho morno, uma leitura, alguma coisa assim. Então, não é pouco tempo. Você tem que dedicar um tempo
ao seu descanso, tá? A não trabalhar, a não atividades. E aí, como que você vai fazer? Você vai precisar ser mais eficiente no seu trabalho. E isso faz toda a diferença. À medida que você se obriga a ter um tempo de descanso, você se obriga a ser mais eficiente no seu trabalho. Tá? Já treinei muita gente e eu passava um desafio: não vai fazer mais hora extra. E na mesma semana a pessoa fala assim: nossa, eu não acredito, eu consegui fazer isso. Porque foi uma motivação para ela resolver as coisas do dia a dia em menos tempo. Resolveu as coisas em menos tempo, começa a sobrar tempo para descansar e outras coisas também, tá bom? Então, como eu falei, enfia isso na sua cabeça. Descanso é tão importante quanto o trabalho. Não adianta pensar que só focando no trabalho você vai conseguir resolver alguma coisa. Você pode até ganhar mais dinheiro num curto período e depois vai chegar uma saturação que ou vai te botar de cama, ou vai baixar a sua imunidade, ou vai impedir que você seja produtivo de várias formas. Pode ser confusão mental ou pode ser cansaço puro mesmo. Pode ser desgaste com relacionamentos, então você vai ter que investir novas horas em relacionamento porque você não teve tempo para isso, não dava atenção. Pode ser um monte de coisa. Então, é muito importante que você consiga descansar após uma jornada de trabalho. Tá? Pega o que você sabe de teoria e põe na prática. Próxima competência do vendedor de sucesso. O vendedor de sucesso conhece pessoas que ele conhece. Tá? Parece, de novo, um joguinho de palavras, mas quantas pessoas que você se relaciona que você conhece com o que ela trabalha, o que ela faz, do que ela gosta? Tá? Isso é bem incomum. Sabe aquele pessoal que trabalha com marketing multinível? Muitas dessas pessoas têm aversão à venda, vão desenvolvendo aversão à venda, porque marketing multinível basicamente é você vender para os amigos. Está sempre relacionado ao networking, a você desenvolver o seu network. Você tem o network, você já tem um monte de gente que você conhece, você vai começar a trabalhar profissionalmente essa rede. Tá? E se for um marketing multinível íntegro, você vai passar grandes oportunidades de negócio para as pessoas. Então não tem nada de errado. Então por que a aversão a vendas? Porque você conhece superficialmente todo mundo e aí de repente você é convidado a conhecer as pessoas em profundidade. Mas ninguém te fala isso. O que eles te falam é: você tem que vender para essas pessoas. E sem método nenhum, você fala assim para pessoas que você não conhece muito: ah, eu tenho grandes oportunidades de negócio para você. E todo mundo olha torto para você. Por quê? Porque você simplesmente não desenvolveu essa capacidade de conhecer quem você conhece. Bom, então, parece simples, de novo, né? Parece uma competência boba, mas não é. Tá? Procura conhecer as pessoas que você conhece. Mais uma competência aqui: saber vender o seu negócio. O bom vendedor sabe vender o seu negócio. E aí vamos lá, imagina que você entrou num elevador, você vende shampoo, você vende produtos para o cabelo, você vende condicionador, você entrou no elevador e estava lá a Rapunzel. Você fala assim: meu Deus, a melhor cliente do universo. Ela vai usar um tubo de shampoo a cada lavada. Olha o monte de cabelo que ela tem. Né? E aí você não sabe vender o seu negócio, você não tem o seu pitch de vendas, tá? Essa brincadeirinha, não da Rapunzel, tá? Espero que todo vendedor de shampoo encontre a sua Rapunzel, mas essa brincadeira do termo elevator pitch foi o que eu falei aqui. Você entra no elevador e está lá o seu cliente. Estou falando aqui da Rapunzel, mas vamos dizer que você trabalha com calças elásticas que você pode dobrar de tamanho e a calça ela vai expandindo, é ultra mega flexível. Ninguém tem esse produto. Você entra no elevador, tá lá o Hulk. Você fala assim: meu, o Hulk é o cara que precisa. Quando ele vira o Bruce Banner, David Banner, sei lá, ele. Eu não sei como é que ele fica com aquela calça. Aqueles jeans rebentam tudo, né? Mas eu tenho a calça para ele. E aí você não consegue falar. Né? Você fica nervoso, é o Hulk, é a Rapunzel, não sei falar com essas pessoas. Então, assim, treinar o seu pitch de elevador, ou seja, treinar uma apresentação curta em pouco tempo, isso é muito importante. Tá? Basicamente, você tem que falar quem é você, por que, que você está ali, se for no elevador, né? Pode dizer assim: ah, você está indo para tal lugar, eu estou indo também, que interessante. Olha,
desculpa falar, mas eu acho que eu tenho um produto que é bom para sua vida. Eu tenho aqui um shampoo para deixar os cabelos lisos da Rapunzel, né? Você tem que desenvolver isso e a grande maioria das pessoas não faz, né? Às vezes a pessoa nunca fez, nunca se atentou a isso. Como assim nunca se atentou a isso? Isso é tão importante? Porque nós vamos desenvolvendo aversão às coisas que têm que ser feitas, porque a gente não quer ser chato. Tá? Agora, se você entra no elevador com o seu cliente potencial, não é chato. Você está querendo passar a uma grande oportunidade que ele tem a obrigação de comprar, porque você não vai deixar ele fazer mau negócio com outros, tá bom? Isso que é ser vendedor. É vendedor consultivo. Você bateu o olho e à medida que você desenvolver competências de vendedor, é isso mesmo. Você olha a pessoa e você mais ou menos sabe o que ela precisa. Você vai captando informações. Tá? Você vê pessoas reclamando de coisas que você tem solução, ou você conhece quem tem. Você vê pessoas sofrendo e você tem a solução. Não deixa passar. Não é não deixa passar porque você é um aproveitador, porque você atravessa reto. Não, porque se você tem boas opções, se você tem boas soluções, a sua obrigação, a sua responsabilidade é oferecer para as pessoas. Ok? Então você precisa ter, escreve, decora, fala em frente ao espelho, não tem nenhum problema, mas você precisa ter um pitch de 30 segundos, tá? 30 segundos é um tempo razoável que você tem com uma pessoa, vamos dizer assim, se você está batendo papo com uma pessoa e começa a falar com ela, né, você vai ter bastante tempo com isso. Mas normalmente a gente não está imaginando aqui num bar batendo papo com o cliente. A gente tem pouco tempo. Pouco tempo para quê? Para falar tudo o que a gente sabe fazer? Não, pouco tempo para criar interesse no cliente, tá? No prospect, no interessado. Se você consegue em 30 segundos criar o interesse, eu tenho algo aqui que deve ser muito importante para você, que eu acho que tem realmente valor, e se você realmente tiver isso e acreditar, isso sai com propriedade, isso sai com ênfase, porque você está acreditando. Tenho certeza que você é especialista em alguma coisa, que você tem alguma coisa, nem que seja uma ideia, um conceito, para oferecer para alguém. Tá? Então, trabalha isso, porque por insegurança, por falta de treino, por falta de conhecimento, você titubeia na hora de falar. E aí ninguém acredita que pode ser alguma coisa boa. Vamos lá para a próxima competência do vendedor de sucesso, que é estudar o prospect. Isso é uma outra também que parece simples, parece fácil, mas muito pouca gente faz, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Imagina aqui que eu sou um corretor de imóveis e, ó, isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? Todo mundo que procura um imóvel vai acabar falando com um corretor, na grande maioria das vezes, e é muito normal disso acontecer. Eu vou falar com um corretor e o corretor está com o imóvel parado, né? E ele vai empurrar o que ele quer passar, aquele imóvel que não sai nunca, né? A primeira vez que eu fui, a primeira vez, né, no primeiro corretor de imóveis, quando eu fui comprar um apartamento com a minha esposa, não, eu tô com a minha esposa faz 20 anos, não lembro quanto tempo faz, mas sei lá, uns 15 anos, ou talvez mais, 16 anos, enfim, já faz um tempinho. Nós não tínhamos muitos recursos, né? E o corretor levou a gente em uma cobertura. E a minha esposa ficou apaixonada pela cobertura, mas a gente não tinha condições de adquirir esse imóvel. E a gente ficou 6 meses procurando, 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 porque ela falou assim: ah, mas eu queria aquilo que o corretor mostrou. Então, para mim foi frustrante, para mim deu muito trabalho e, obviamente, que não compramos do corretor. Ou seja, perde, perde. Né? Perdemos tempo, desgaste, ele não vendeu, eu não comprei. Não faz o menor sentido. Tá? Então, quando você coleta informações, ou seja, como está dizendo aqui, quando você estuda o prospect, você começa a pegar informações para ver o que ele realmente pode pagar, o que está de acordo com as capacidades, tá? E quando eu falo o que ele pode pagar, não estou falando, olha, quanto você ganha para eu ver aqui o imóvel ou o que for que eu posso te oferecer. É quanto que eu posso gastar, eu como comprador, me sentindo bem, né? Não me apertando demais.
porque o que a pessoa declara que ela pode gastar, o que ela realmente pode gastar, tem um elástico. Né? E normalmente, quanto menos houver confiança, ou seja, no início de um relacionamento, o vendedor não vai ficar falando isso para o comprador. Tá? O vendedor não tem que ficar adivinhando o quanto que a pessoa pode gastar ou não. Essa especulação é a conversa interna do vendedor com ele mesmo, ou seja, não está se comunicando. Agora, quando eu começo a conversar, coletar informações, né, eu começo a ter ideias, né, sobre o que ele tem. Qual carro que ele tem, aonde ele mora, aonde ele gostaria de morar, por que, que ele gostaria de morar nesse novo local. Né? E aí você pode perceber, por exemplo, uma ascensão social. Né? Ou ao contrário, eu tenho que morar num lugar mais simples. Né? Por que você tem que morar num lugar mais simples? Ah, porque eu perdi meu emprego, porque agora está difícil, eu estou fazendo um novo tipo de investimento, eu estou determinando algumas coisas novas na minha vida e tudo mais. Então, assim, não vai oferecer algo a mais, sendo que ele não pode. Quando eu usei aqui o exemplo do corretor, mas isso funciona em qualquer tipo de venda, quando você vende o que você quer, quando você quer empurrar o que você quer, você pode até conseguir, mas não tem nada a ver com o que o cliente precisa. Né? Quanto mais você oferecer o que o cliente está buscando, mais você está se conectando com ele e, portanto, tem mais chance de fazer negócio. Tá? Eu dei exemplo de corretor, né? Porque é muito famoso aquilo, é muito comum. Né, não é só um mito, é verdade. É muito comum que a gente leva meses e meses e meses para conseguir fazer um bom negócio. Tá? Parte disso é porque o vendedor não está ouvindo o comprador, não está entendendo o que ele realmente precisa. Bom, tem várias, quando a gente fala de estudar o prospect, tem várias camadas isso. Eu estou falando de uma delas, já falei isso em outros vídeos. Tá? Se coloca no lugar do cliente, entende o contexto de vida dele, por que, que ele está querendo o que ele está querendo, e aí você pode fazer as melhores entregas para ele. Bom, e o sexto e mais elevado nível de competência de um vendedor é acreditar no poder do network. Bom, sirva a sua rede de contatos e não tenha expectativa de retorno, tenha fé. Você vai trocar a expectativa por fé. Por que, que eu estou falando isso? Porque é verdade. Quando eu tenho uma grande expectativa, eu preciso vender. Se eu preciso é porque eu não tenho. E isso é um mindset de escassez. Né? Eu precisar é resistência. Né? Deixa rolar. Eu estou fazendo o meu melhor e se ele puder, ele vai comprar. No caso aqui, eu estou falando de networking. O que, que significa? Acreditar no poder do networking. Network é a sua rede de contatos. Networking né, é o que você faz com ela. Você está trabalhando a sua rede de contatos, então você está falando com as pessoas, você está realmente dando o seu melhor servindo a sua rede de contatos e você não cria expectativa, porque se você realmente está fazendo o que está ao seu alcance, o que você tem de melhor para você, é só ter fé no retorno que ele vem, tá bom? Fé no mundo dos negócios é focar em procedimentos éticos e morais e confiar no resultado. Não adianta você usar truquinhos ou aquela coisa que é muito comum, você tem respeito, tem fé, tem ética, faz tudo perfeitinho, mas você faz algumas concessões porque você não acredita em certas coisas. Ah, não, no mundo dos negócios não adianta ser bonzinho. Né? Ninguém está falando de ser bonzinho, está falando de você dar o seu melhor para você ter retorno sobre isso. Tá? Se você começa a fazer concessões, você está treinando o seu sistema para ser desconfiado, para não acreditar. À medida que você não acredita, você não tem resultados. Bom, vamos para os exercícios, porque aí vai ficar um pouco mais claro o que deve ser feito em relação a isso. A prática é a única forma de você obter resultados. Né? Assistiu 25 minutos desse vídeo e falou assim: nossa, perfeito, tudo que ele falou é ótimo, bacana, interrompe o vídeo e não vai praticar nada disso. Não vai dar certo, tá? Porque você tem que começar a botar em prática, porque aí vira uma competência, senão é uma teoria. Ah, eu li um livro falando sobre ética nos negócios, maravilhoso. Espiritualidade no trabalho é muito bacana. E aí você não pratica. Se não pratica, não adianta. Você não vai ter a competência para levar em frente. Você tem que desenvolver isso. Relacionado ao que a gente falou, a primeira é
o bom vendedor mantém uma boa postura. Então, você vai praticar as posturas de poder da Amy Cuddy por 2 minutos. Você pode fazer isso antes de fazer um telefonema, antes de fazer uma reunião presencial ou online, antes de se encontrar com o cliente, seja o que for. Não vai fazer isso na frente do cliente nem na frente de ninguém, na frente da secretária, né? É sério que eu estou falando, pratica. Com licença, eu preciso ir ao toalete. Vai no toalete e você fala assim, já deu certo. Essa venda está feita. Expande, respira fundo. Tenho certeza que vai dar certo. Se você fizer isso agora, aí, se for possível, expande assim, respira fundo. Você já sente o sangue circulando no corpo. Isso já te faz bem na hora. Se você fizer isso por 2 minutos e for falar com o cliente, ninguém te segura, ok? Mas, ah, alternar atividades com descanso, tá bom? Como é que a gente faz isso? Só é possível relaxar com planejamento. Tá? Ou, na grande maioria das vezes, você consegue relaxar, você consegue descansar com o planejamento. Lembra que eu falei no começo do vídeo que não adianta nada você ir para a cama, mas com a cabeça no trabalho? Então, você precisa desenvolver um planejamento de rotina, criar isso na sua agenda. Faz isso na sua agenda do Google, do calendário que você usa, no celular, ou pode rabiscar numa planilha, o que for. Você vai estabelecer, a partir desse horário eu não trabalho mais. Eu vou me divertir um pouquinho, vou bater papo com meu cônjuge, vou tomar uma cerveja com os amigos, vou jogar um videogame, vou assistir um filme. Depois disso, eu inicio o processo de relaxamento e vou dormir. Ou vou num parque, ou vou fazer conexão com a natureza, vou na praia, o final de semana ninguém fala de trabalho comigo, o que for, mas planeja, porque senão vira só uma carta de intenções. Coloca no papel. Tem muito poder isso. É por isso que a gente assina documentos. Tá? Assinar documento é eu estou botando fé no que eu estou assinando. Tá? Então, quando você escreve, quando você planeja, ou pelo menos ativa no celular esse horário, você começa a bloquear a agenda. Bloqueou a agenda, você vai ter um grande problema. Você vai ter que ser mais eficiente porque não tem desculpinha. Você não pode trabalhar além do tempo. Tá bom? Pratica, você vai ver como você vai ganhar tempo extra que você nem sabia que era possível ter. O que mais que a gente tem aqui? Outra competência é conhecer as pessoas que você conhece. E aqui é muito simples. Escolha um amigo para conhecer profissionalmente. E, obviamente, aquele amigo que você não conhece, tá? Ou colega, ou alguém que você pode fazer. Não pensa aqui em fechar negócio nem vender nada para ele, tá? Pratica o hábito de conhecer melhor as pessoas. Tá? Então, sei lá, é uma pessoa que você nunca falou de trabalho com ela, você vai falar assim, olha, eu tô com uma curiosidade aqui, será que a gente podia falar sobre isso? O que você faz? O que você trabalha? Se a pessoa for desconfiada e falar, peraí, como assim? Não, estou aqui puxando papo, puxando assunto. E vai praticando. Né? Pega as pessoas que você não sabe o que elas fazem, ou ao contrário, tá? Você tem um colega de trabalho, você tem uma equipe de trabalho toda, e você às vezes não conhece qual que são os hobbies, quais são o lazer dela, se é casado, se tem filho, e aí você pode começar a puxar esses assuntos, tá bom? Então sempre faz, se você conhece muito o trabalho, pergunta o que a pessoa faz no social. Se você conhece só socialmente as pessoas, pergunta o que elas fazem, porque isso vai te dando a habilidade, vai gerando a competência, lembra do tema aqui dessa aula, né? Vai gerando a competência que você tem que ter para começar a falar com as pessoas naturalmente. Quando você pratica isso, você vai descobrir as maneiras que você tem que fazer para ter mais informação das pessoas. E à medida que você conhece quem você conhece, você pode ter oportunidades de negócio. Fazer negócios com quem você conhece, então assim, com amigos, né, é muito promissor. Tem muita gente que fala que a gente perde a amizade quando vira sócio, né? Eu acho que é o contrário. Quando você não conhece alguém e você quer fazer negócio com a pessoa, você está sendo incauto, está sendo imprudente, não faça isso. Então, se tem alguém que você confia, né, alguma amizade ou alguma pessoa que você já tem alguma referência sobre ela, né, vai trabalhar com essa pessoa muito mais fácil do que com quem você não conhece. Essas pessoas podem indicar você. Né? E aí você para de vender
e passa a ser comprado. Outra competência aqui, como eu falei já um pouquinho, treine o seu pitch de elevador, o seu elevator pitch, né? A sua apresentação curta de vendas. Quem sou eu? O que eu faço? Algum tipo de slogan que marque, mas na verdade você não precisa falar um slogan, né? Você pode falar algo que crie interesse. Se eu falo, eu sou o Ricardo, sou treinador de hábitos de sucesso em vendedores, e o meu objetivo aqui é fazer com que o vendedor pare de vender e passe a ser comprado. É um tipo de slogan que eu uso que geralmente, eu ia falar certamente, né? Mas para não ser absolutista aqui, geralmente vai criar interesse na pessoa. Como assim, vendedor não vende, passa a ser comprado? Me explica melhor isso. Aí ele me deu 5 minutos. Eu falei 15 segundos e ganhei mais 5 minutos, porque a pessoa pediu, ela pediu autorização. Né? Então não estou interrompendo ela, não é um marketing de interrupção, é um marketing de permissão. Eu trabalho para que as pessoas peçam mais informações sobre o que eu faço. Então, é muito importante treinar. Né? Eu falei rapidamente isso porque eu estou fazendo vídeo há 6 meses. Na verdade, eu gravo há muitos anos, só dei uma pausa, faço palestra, faço apresentação, dou treinamento, desenvolvo grupo de network, mas eu passei aí pelo menos 2 anos marcando passo, patinando. Se eu tivesse começado antes a levar a sério como é importante ter um pitch de 30 segundos, né, eu tinha avançado mais, estava adiantado. Mas não tem problema, comece a fazer hoje, tá bom? Tem que praticar. E por último, vamos falar aqui um pouquinho de fé, né? Faça uma ligação entre o que você tem fé e o mundo dos negócios. Essa prática não precisa ser, de novo, não precisa ser fechando negócios ou criando alguma coisa para fechar negócio. Pega leve, começa devagarzinho e fala assim: pega algo. Se você tem uma religião, se você tem uma crença, se você acredita em algo de verdade que gere esperança, que tenha fé, eu acredito num mundo melhor, eu acredito que as pessoas são boas, eu tenho uma conexão divina, né? Acredito numa ordem maior, eu acredito em Deus, eu tenho fé nos meus santos, o que for, né? Faz uma relação, né? Presta atenção no que eu vou falar. Essa relação, ela não é, eu tenho fé num santo, então eu vou ter fé em negócio. É que se você tem fé em alguma coisa, então você já sabe como fazer. A sua mente, o seu sistema, a sua energia, os seus pensamentos, a sua emoção já sabem como fazer. Então você fala assim: como seria se eu aplicasse esse tipo de fé em negócios? Bom, provavelmente você vai falar assim: não, mas a minha fé no meu Deus, nas coisas que eu acredito, elas são completamente santas, elas são incorruptíveis. E aí você tem o primeiro indício. Então se eu tiver que ter fé nos negócios, também tem que ser incorruptível? Também tem que ser ultra íntegro? Sim, e já é um indício. Tá? Então aqui seria mais um exercício de reflexão para você entender do que estamos falando. E pratica essa reflexão, eventualmente pratica isso, faz na prática, dá o seu melhor para algum cliente, para algum prospect, para alguém que esteja precisando de ajuda, para algum parceiro de negócios, o que for, sem nenhum tipo de expectativa. Né? E deixa acontecer. Né? Não tendo resistência, não tendo nenhum tipo de condicionamento, só vou fazer algo por outro se eu tiver algo, se eu tiver expectativa de retorno, você cria uma expectativa, expectativa gera ansiedade, ansiedade gera sofrimento. Então, se você fizer alguma coisa e não tiver nenhum tipo de expectativa, naturalmente, eu posso falar que o universo vai retribuir, né? Mas naturalmente as pessoas se sentem gratas e se elas se sentem gratas, elas normalmente têm a tendência de retribuir, né? O favor que foi feito, alguma coisa assim. Né? Então, se você tem algo que você gosta de fazer, eu faço doação de alimentos, eu faço doação de roupas, eu vou uma vez por semana fazer algum tipo de serviço altruísta, pensa isso em negócios. O que eu poderia fazer em benefício de outras pessoas? Uma live, uma apresentação, um vídeo igual esse, uma palestra,
uma doação mesmo, né, do seu tempo, que é a coisa mais valiosa que a gente tem, em benefício das outras pessoas que estão precisando, sem nenhum tipo de expectativa de retorno, você já vai se sentir bem na hora, e aí você vai largar a mão, não vai mais pensar nisso, e ver o que acontece. Né? Pega o tempo disponível, o tempo que as pessoas estão te pedindo, vê o que você consegue fazer e testa. Tá? Não é para acreditar no que eu estou falando, é pelo contrário, duvide de tudo que eu estou dizendo. Por quê? Porque aí você vai praticar. Você vai praticar porque, não acreditando em mim, você, obviamente, vai ter que colocar em prática para falar assim, ahá, vamos ver se o Ricardo tem razão. E aí, eventualmente, eu posso ter razão. E você vai falar assim, nossa, comecei a desenvolver competências. Eventualmente, eu não terei razão e você vai descobrir o seu caminho pela sua prática. O Ricardo falou a grande besteira, o caminho certo é por aqui. Óbvio que virou sabedoria para você. Né? Me deixa de lado, esquece o Ricardo, mas você teve o seu aprendizado pela sua prática. E aí isso vai fazer sentido para você. Ok? As 7 competências e alguns exercícios que você tem que colocar em prática para ir desenvolvendo essas competências vão tornar cada vez mais você um melhor vendedor. Bom, esse é o recado de hoje. Meu nome é Ricardo Ricchini, sou treinador de hábitos de vendas e vou falar um segredo que aqui tem negócio.